Fala família Smart, mais uma live da Smart. Hoje vamos falar com a nossa mentorada Ângela Rocha. Vamos falar aqui, ela vai falar sobre o resultado dela aí, 3 arrematações. Opa, bom dia Ângela, tudo bem? Bom dia. Prazer imenso te receber aqui, Ângela, arrematante Smart, né? Muito participativa lá na comunidade Smart, com resultados aí muito bom, né? Eu vi aí, você me mandou lá o resultado que você teve aí em 3 arrematações, sensacional, excelente. Antes da gente dar início aí, fala um pouquinho aí de você, quem é a Ângela, né? Como você começou nesse mercado de leilão, qual a área de atuação, sua formação profissional. Conta um pouquinho da sua história para a gente conhecer, né? Então, bom dia a todos, né? Ah, bom, eu tenho 48 anos e comecei lá com 18 anos com curso técnico de edificações. À época, meu pai falou assim, olha, posso dar para os meus filhos um curso técnico. Ele falou assim, a única coisa ele sempre ensinou para a gente que o conhecimento ninguém tira, né? Exato. E, e ao longo da vida, e até fazendo o curso hoje da Smart, o Smart e outras coisas que a gente aprende na vida, a gente sabe que o conhecimento é a riqueza que o pai pode deixar para o filho, né? E É a desde, maior herança, né? né, uma boa herança. E assim, eu tenho consciência que eu nunca procurei herança dos meus pais em termos financeiros, né? É, a gente acho que tem que fazer o seu próprio, traçar o seu próprio caminho. E desde então, fazendo curso técnico na área de imóveis, trabalhando também na área de imóveis. Trabalhei um tempo na prefeitura de São José, dos Pinhais, que foi onde eu nasci, uns 11 anos, sempre trabalhando como técnico em edificações, envolvido na análise na parte de urbanismo, na parte de vigilância sanitária, engenharia de tráfego, com desenho técnico também, e sempre relacionado a imóveis. Já na época da prefeitura, lá em 98, 99, eu já tive. A época não existia como a gente tem hoje internet, né? Então tinha os editais de leilões da prefeitura de dívida ativa. Ah, E legal. já na época eu já fui conversar com uma pessoa que estava tendo o terreno leiloado por dívida ativa da prefeitura. Não, até achei que eu não era tão capacitada, mas eu tinha uma pessoa ao meu lado, que hoje é o meu esposo, que sempre me incentivou. E aí foi o primeiro contato com leilão de imóveis. Eu não fui para frente, aconteceu muita coisa depois, fiz outros cursos na área de imóveis e leilão. O primeiro que eu fiz foi há 3 anos atrás. É, mas já lá em 98, 99, eu já tive a primeira experiência de desocupação, literalmente de conversar com o ocupante e ver como é que era a sensação, e vi que era uma área que eu queria atuar. E eu acho que acho não, tenho certeza, nesse meio tempo, eu fui fazendo cursos para que eu chegasse hoje, assim, com uma certa, eu acho que ainda tenho muito a aprender na área jurídica, principalmente, mas que foram agregando conhecimento para estar atuando hoje nos leilões com um pouco mais de segurança. Claro, sempre interagindo eu acho que a comunidade hoje da Smart proporciona isso, né? Que a gente sempre pode dizer que sabe alguma coisa, mas nunca sabe tudo. E a comunidade tem me provado isso. É, então, ao longo do tempo, eu fiz curso de design de interiores, já pensando em estar preparada para poder reformar. Sempre gostei de reformar Ah, imóveis, legal. fiz pensando em reformar minha casa, mas também já usei para um imóvel que eu comprei aqui em Curitiba, que eu moro em Design de Curitiba. interiores está meio relacionado aí com homestage também, né? Sim, Pode dizer que sim, são amigos, né? então, homestage, house flipping, né? Eu sigo Isso. algumas pessoas no Instagram, inclusive, para sempre olhar o que os outros estão fazendo de novidade, né? A gente está E para marcar aí um evento com a participação da Chay Campos, achar. né? E Como eu gosto bastante, foi um dos primeiros, devo admitir que foi uma das primeiras aulas que eu vi foi da Chay, dentro da ah, Smart, eu gosto bastante dela, ela está para assim, da fazer área. uma live, uma masterclass com a gente também aí, específica aí da comunidade Marte, né? Sim, sim. Que- É,
É, agrega demais, sim, né? Para vender o imóvel, né? Você dá ali faz uma reestruturação ali, a questão dos móveis, né? Da encenação, sim. das fotos bem tiradas, eu acho que é um diferencial para vender o imóvel mais rápido, né? Uma simples pintura, às vezes, uma cara nova já dá uma diferença. E, e um dos últimos cursos que eu acho que ajuda bastante, que até vocês ensinam também, foi na parte de geoprocessamento, que é com que eu trabalho hoje, no local onde eu ainda tenho, bato carteira, tenho carteira assinada, né, tenho um, um emprego formal, vamos falar assim, que eu acho que eu já tenho pensado nessa sucessão de carreira já faz desde que eu comecei o outro curso lá, faz uns 3 anos e meio, mais ou menos, e a gente, até ouvindo colegas, porque hoje a empresa vai ser, daqui um ano mais ou menos, ela vai ser colocada no mercado de ações, então muitas pessoas vão sair, e eu imagino que eu estou nesse plano sucessório para a parte de leilões também, com a idade que eu tenho, então a gente já sabe que o mercado de trabalho hoje prioriza muita experiência, né? E eu já tinha pensado nisso já tenho pensado em mais ou menos 3 anos. Então, estou aqui com a Smart, estou até as casas, uma das casas, a primeira até para falar sobre, né? Não sei se você quer falar da questão judicial, extrajudicial, tem a primeira casa foi, você quer complementar alguma coisa, Pierre? Antes da gente começar e falar das suas rematações, eu sempre pergunto para quem faz live comigo aqui das dificuldades, né? Porque cada mentorado tem uma dificuldade específica, tem ali, eu chamo de crença limitante, né? Algo que de início impede ele de prosseguir, né? Você falou que em 98 já teve um contato ali com o leilão, mas não foi para frente. Por algum motivo não foi para frente, talvez até pelo momento pessoal, profissional, mas às vezes também foi por algo específico do leilão, uma dificuldade ali, de repente a questão do imóvel estar ocupado ou a questão da parte jurídica, de repente gera uma insegurança e você não foi à frente por um motivo específico do leilão. Você teve alguma dificuldade inicial ou não teve dificuldade nenhuma? Eu sempre pergunto isso para saber qual a dificuldade que a galera tem para romper essa barreira inicial e entrar realmente aí, mergulhar, né, nesse mercado aí de leilão de imóvel. É, em 98 eu era muito nova, né? Então, assim, era tudo, vamos falar assim, que é falta de conhecimento de ir para frente. Nesse segundo curso que eu fiz, no primeiro curso que eu fiz, eu também notei que eu ainda não me sentia preparada, apesar de já ter arrematado o primeiro imóvel com o primeiro curso, ainda faltava alguma coisa para segurança jurídica, principalmente. É, teoria, existia bastante teoria no curso, mas a prática de fazer, de alguém pegar na mão, como a gente tem hoje, né, os próprios colegas, não só vocês três, os mentores, mas assim, dúvidas simples que eu senti de fazer uma petição junto ao judiciário, se era necessário ou não advogado, principalmente mais essa parte judicial. Já tinha conversado no primeiro imóvel ido ao síndico, ao prédio, já sabia que estava desocupado o imóvel nesse caso, né? Que no edital dizia que estava ocupado, eu tinha feito a investigação de quem eram as pessoas que estavam sendo executadas, mas principalmente o dia dia, o métier diário para transcorrer bem o processo. Eu senti necessidades, desde da primeira abordagem, antes da Smart. E dentro da Smart, a gente tem, né? Não é só. Eu sou insider hoje, para quem não sabe, é a continuação dos estudos, né? Eu entrei na turma 11 e além do grupo do WhatsApp, o Telegram, mas assim, é aquela coisa do dia a dia mesmo, da rotina, de como tratar. Não tinha medo de ocupação, e menos ainda hoje, né? O imóvel ser ocupado, a gente sabe que ele estando ocupado está mais bem conservado, vai precisar de menos reforma, mas acho que veio agregar, assim, e já fiz amigos comerciais, né? Hoje a gente pode dizer que tem alguns já por causa da parceria e pessoas que eu sei que eu posso confiar, e eu acho que vão ser para outros negócios e para a vida. Isso ninguém tira. Show de bola. É o que eu falo, né? O foco da nossa mentoria ali,
Até quando a gente montou, né, que a gente sentiu ali a necessidade de algo mais prático. A gente vê muita coisa teórica, né? Falando o básico, de que está na legislação, que com um pouquinho de esforço aí, um mínimo de esforço, você consegue obter na internet. Só que a gente viu que existe uma falta aí da parte prática. Parece que quem estava lá do outro lado ensinando não vivencia aquilo. Simplesmente ou vivencia apenas uma etapa, só de repente prestar assessoria, não vivencia o todo. Não é o investidor, o cara que coloca o dinheiro. E a gente falou, está faltando isso, um cara que vivencia isso na prática, que conhece todos os detalhes. Tanto é que, por a gente conhecer todos os detalhes, a gente sabe, e a gente não vende só a curso, a gente faz o que a gente vende. Então, a gente pratica, compra e vende constantemente. Então, a gente sabe as dificuldades do cara que está do outro lado lá comprando, sabe a dificuldade para identificar o morador, sabe a dificuldade, de repente, num processo judicial, sabe a dificuldade, de repente, de calcular ali uma lucratividade ali de forma instantânea, fazer essa análise financeira. Então, a gente criou ferramentas para facilitar tudo isso. Ferramenta aí para fazer a garimpagem, né, a seleção dos imóveis, porque a gente vivencia isso na prática. E você fez aí, você é da turma 11, né? Tem o quê? Uns 3 meses que entrou? 4 meses, mais ou menos? É mais ou menos em meados de setembro. Então, de Mais ou menos. setembro, né? Aí de Uhum. setembro para cá, em pouco tempo, você já colocou em prática aí e arrematou 3 imóveis num curto período de tempo, né? Dá quase aí a média de um imóvel por um mês e meio aí. Então, um excelente desempenho, enquanto tem gente aí falando, tá muito concorrido, não tem mais, vocês estão inflando o mercado de leilões aí com mais competidores, não é nada disso. O competidor estratégico, inteligente, consciente, que sabe o que está fazendo, que traça uma estratégia, vai sempre se diferenciar da média da massa. Então tá aí, 3 imóveis arrematados num curto período de tempo. Se projetar isso aí para o período de um ano, vai bater 10, de repente 12 imóveis arrematados. Então a diferença é essa, né? É olhar com viés estratégico e colocando em prática o que aprendeu. Então, dessas 3 arrematações, se você quiser comentar alguma delas aí, uma que teve mais casos para falar, alguma coisa mais. Pode ser até a que deu menos resultado, mais polêmica, ou a que deu mais resultado, fique à vontade aí para comentar a sua experiência. E pode falar o que fez de errado também, a dificuldade que teve, que eu sempre falo aqui, a gente não mostra só o resultado certinho, bonitinho, não. A gente sabe que no bastidor, às vezes as coisas dão errado, às vezes você trava, às vezes você toma uma decisão errada, isso é normal. E justamente por ter tomado uma decisão errada, a gente comenta aqui, erramos aqui, ou aqui teve dificuldade, mas a gente resolveu dessa forma, para mostrar que tem dificuldade, como em qualquer empreendimento, mas nada demais que a gente sempre supera, né? Então, eu vou começar pelas bem-sucedidas, que foi Ótimo. dentro da comunidade, agora nas 3. Depois eu falo do que eu fiz sozinha para ver a diferença, Sim, né? perfeito. Dá para fazer uma comparação, né? Tem que sempre, né? Porque você aprende com isso também. Exato. Então, a primeira foi com o Wellington, foi uma casa em Curitiba, dentro do condomínio. Até fiz o relatório aqui para falar em números, né? Porque acho que é importante. Porque a galera fala, mas às vezes não fala número, e quem está do outro lado, às vezes quer algo mais Falar concreto, né? Pô, mas isso aí o deu que que é quanto muito de bom. lucro? O que que é muito bom, o que que é muito ruim, né? Não tem Fiz uma assim. arrematação muito boa. Muito boa para um, É. não é muito boa para o outro. Então, o lance foi quase 745 mil. Hoje está em torno dos, assim, a grosso modo, se eu vou falar só de lance, não vou falar de quanto é o leiloeiro e tal, mas ele tem as despesas e tudo, e foi a primeira foi um extrajudicial, junto lá com o Wellington de Jacareí, ele e a esposa. Em 3 meses, 43% se for vendido, e lá no prazo vou jogar 12 meses, 30% de lucro líquido, já Acima do descontando. custo de oportunidade, né? Porque a galera Sim, normalmente não contabiliza isso, né? É acima do custo de oportunidade, que é aquele investimento que tu teria sem nenhum esforço. Então, bota aí, se desconsiderasse o custo de oportunidade, bateria mais de 50% nesse período, né? isso. Descontando, a gente já foi considerado, a gente não. Quem fez a maior parte do processo foi o Wellington, né? Eu acabei entrando depois, que já estava toda a análise do imóvel já estava feita. Isso tudo porque eu anunciei na comunidade que eu queria fazer parceria no grupo do WhatsApp. Daí, assim, como é em Curitiba, e aí algumas coisas têm que ser presenciais, como, por exemplo, o auto de arrematação veio físico.
Então, teria que ser protocolado no registro de imóveis em forma física. Mas sabe, a gente sabe que algumas coisas, até em notariado e outras coisas, a gente já está evoluindo. Acho que muito em breve não vai ser mais necessária essa história de carrear processo físico de um lugar para outro, né? É, então, é, agora, a semana antes do Natal, entrei em contato com o, a pessoa que vai intimar os ocupantes, lá, o oficial de justiça, e deitou até o Wellington ajuda bastante. Ah, e daí, como é que tá? O oficial de justiça já intimou, não intimou? Conversei com o oficial ontem e ele falou assim, eles estão em período de férias. A gente acha que eles estão dando migué, como a gente fala. A gente não Né? imagina que eles Mas esse estejam de período férias. aí Não querem ser intimados. é recesso, né? Pelo menos agora, né? Que não É, teve nem início de janeiro, né? então o oficial considera que ainda é recesso, está dando alguns dias a mais para os ocupantes. Mas eu já, antes mesmo de ser, no período da arrematação, já tive dentro do condomínio visitando uma outra casa, conversei com tudo isso é a história da investigação, né? E, e é o que vocês ensinam, não precisa ser você exatamente que faça essa investigação para ver como é que estão as condições do imóvel, né? Não só de quem está ocupando, que a gente investiga remoto, pode ser um, um motoboy, pode ser o próprio corretor da região que pode ir até o imóvel, mas nesse caso, como eu tava aqui em Curitiba, eu acabei fazendo isso, de ir até o condomínio e ver como é que é, pelo menos externamente, como é que está a condição da casa, que assim parece, visualmente parece bem conservada. Então, Você e nos conseguiu próprios entrar no autos, condomínio e tirar foto da entrei, casa? entrei, entrei, entrei com o intuito de visitar uma casa que estava para ser alugada. É, Daí, estratégia. circulando, eu já sabia, circulando, eu já sabia qual que era o número da casa, cheguei bem antes que a corretora, já com o intuito de ver, e ela demorou um pouquinho, e aproveitei para circular de carro mesmo e andar para ver como é que é o ambiente do condomínio. Então, faz a diferença. Já vi que é uma casa mais bem conservada, bem possível que não precise muitas reformas, mesmo internas, porque as pessoas estão morando, né? E sendo fiéis depositários, eles não podem, assim, tem que conservar o imóvel, porque senão eles podem ser penalizados por isso também, Exato. quando é fiel depositário. A galera acha aí que tem aquela lenda antiga, né? Que, pô, vai pegar o imóvel, o morador vai destruir tudo. Isso não acontece, galera. Pode acontecer em um caso ou outro, é exceção. A maioria das pessoas que estão nesse imóvel são pessoas honestas, de bem, não tem por que destruir imóvel. E destruição de patrimônio aí é crime, né? Então pode ser demandado judicialmente. Então, pode acontecer um caso ou outra pessoa fazer um dano? Pode, mas não é a regra. De vários imóveis que a gente matou aqui, teve um único caso que o morador tirou a pia da cozinha, uma ou outra coisa da cozinha lá, pronto. Nada demais aí também, não foi nada que inviabilizasse a arrematação, continuou lucrativa. Então, parar, romper esse medo aí de que o cara vai destruir o imóvel. Não, não é assim que funciona, não. E existe penalidade para isso. Então, você fez essa arrematação, você falou aí que comunicou na comunidade que era lá do Paraná, e tinha interesse em participar em arrematações e se ofereceu aí, de repente, a fazer vistoria em algum imóvel. Então, conta um pouquinho dessa forma de arrematação cotizada, como é que ela te ajudou, né, a acelerar as suas arrematações, comparando se você estivesse atuando aí sozinha, né? Então, primeiro que veio, assim, como o Wellington já está há mais tempo que eu, já veio pronto, o pacotinho veio fechado, já pronto, né? Só entrar e falar assim, e inicialmente eu não tinha muito em relação ao valor, como 750 mil, eu não ia ter o valor total para dar de lance como foi à vista. E assim, eu tenho muito a agradecer tanto a ele quanto a esposa, a Kelly, que eles foram muito generosos, porque eu entrei com um percentual realmente muito pequeno. E inicialmente eu tinha me oferecido para simplesmente fazer as diligências, para poder aprender mais de como fazer aquela diligência. Daí ele ofereceu um percentual. Até ele imaginava, acho que seria bem maior o percentual, porque é um percentual de corretor de imóveis que entrei, para você ter uma ideia. Quase 6, 7% do valor do imóvel. Mas isso já deu um gás para continuar e a intenção era, depois dessa primeira cotização,
ainda estou procurando um imóvel até para usar o valor do financiamento, do poder do financiamento da alavancagem, né? Do financiamento da Caixa, que tem assim bastantes imóveis, e não, né, para minha surpresa, eu acho que um mês e pouco depois surgiram as duas casas de Mogi das Cruzes, lá da Andresa Chaves, e também cotizadas. Na primeira cotização entrei sozinha e daí para a segunda cotização, daí já vieram duas que ela arrematou, até ela fez uma live agora esses dias, né, faz uma semana mais ou menos, e aí o meu marido tinha, na primeira casa ele não estava junto, mas na segunda cotização ele falou, não, o negócio é bom, pelo que eu estou vendo, vou entrar junto. Então, A acabei primeira deu certo, trazendo mais uma pessoa. aí já, pô, vamos participar, vamos investir mais capital, investir mais tempo, né? Quando o investimento dá certo, a gente fica mais motivado, né? É, e funcionou, no caso da primeira, com os contratos que a gente faz entre os mentorados, né? O Wellington e a esposa entraram no registro de imóveis, como eles tinham dado lance, bem como vai acontecer na segunda arrematação com as duas casas, como já tinha tanto o extrajudicial quanto o judicial. Já havia havido a concretização junto ao banco e a parte do judiciário já com os lances condicionados com o casal lá de Mogi. Então também a gente vai entrar com um contrato entre nós, né? Não, como já está todo formalizado junto ao judiciário e ao banco, a gente não preferiu não entrar na matrícula. Entendi. Já tinha havido lance, né, já não teria como voltar atrás. Normalmente, quando entra em lance, se você vai entrar cotizado, você tem que avisar o leiloeiro antes, né? Esse é o praxe. Assim como no banco também, a gente tem que avisar o banco que vai querer, aliás, ao judiciário que quer cotizar, e daí para ser formalizado o auto de arrematação com o nome das pessoas que vão a registro. Então, como a gente entrou, eu e meu marido entramos depois de todo esse processo, a gente também fez um contrato junto, na boa fé, Perfeito. assim, né, vendo as pessoas, a boa fé das pessoas né, fez assim como a gente está fazendo uma live agora, a gente fez uma live com eles e resolvemos entrar. Show de bola. A grande vantagem é essa, né? Para quem tá começando, né? E realmente começar a arrematar. Você falou que já fez algum curso anterior ao da Smart e não se sentia segura para participar. Então, a gente sentiu essa dificuldade porque a gente, em pesquisas com o nosso mentorado, a gente identifica que eles já fizeram outros cursos, mas a maioria não tinha arrematado ainda. A gente tá, pô, o cara faz um curso e não consegue arrematar por um motivo ou outro. Ele não tem a segurança ainda ou não tem o conhecimento. O que falta para isso? Aí a gente bolou essa estratégia da arrematação cotizada, que tem um grupinho ali que vai fazer a arrematação e normalmente sempre tem um que está entrando que é o primeiro dele, que não tem a experiência. Então ele já vai arrematar com o auxílio e a participação e colaboração de pessoas mais experientes que já vivenciaram isso, que têm já todo o conhecimento. Então ele se sente mais seguro a fazer essa arrematação e aprende muito, com certeza. Você aprendeu bastante aí nessas arrematações que você fez aí em parceria com o Wellington, com a Andresa, com pessoas, às vezes com o mesmo estágio de conhecimento. Eu não digo que a pessoa sabe mais, ela nesse momento ela está no estágio que quem começou depois ainda não está, mas que você vai chegar lá, todos chegam no nível de conhecimento. Então, essas pessoas vão passar esse conhecimento, vão te dar segurança para você fazer a arrematação e entender todo o processo. Então, é o grande diferencial é isso. Por isso que a Smart tem aí um resultado muito bom dos seus mentorados. Aqueles que querem arrematar e se comprometem com o aprendizado, esses vão ter resultado. Muita gente, às vezes, não se compromete com o curso, com o aprendizado. Mas quem está focado, se compromete em aprender e colocar em prática, vai ter resultado com toda certeza. Aí, em 3 meses aí você já teve um resultado sensacional. Agora comenta mais aí das outras arrematações. Pode falar um pouquinho da questão da desocupação. Já teve desocupação? Estão todos ocupados? Normalmente a galera que está começando tem muito receio com o imóvel ocupado. Como é que faz? Se realmente é muito burocrático, se sai rápido, se demora demais. Então,
Aí agora eu vou falar do extrajudicial, que foi o mais recente, tem um mês e meio, não tem 2 meses, um mês e pouco. O que a gente comentou anterior foi do Paraná, que deu mais de 50% de lucro líquido ali, se desconsiderar o custo de oportunidade, né? E agora tu vai Isso. falar do extrajudicial. Foram duas com a Andresa, né? Uma extra e uma judicial. É, a extra já está em fase de reforma, mas vamos falar dos números. O lance foi 473 mil, dando 25% deixa eu lembrar aqui, deixa eu ver, que é muita informação. O preço de venda estimado foi de 850 mil, mas já foi levado um corretor lá e com certeza vai ser bem mais que isso. Mas no cálculo inicial que a gente faz da calculadora, que eu acho que vale aqui falar bem da calculadora, que ajuda bastante até quando dá os lances, né? Eu, antes da Smart, eu fazia tudo na tabela Excel. Caraca. Eu fico imaginando Hoje, se você quer... como fazer na tabela Excel aí esses cálculos aí de financiamento, né? Quitação de financiamento, que envolve aí juros compostos, né? Aí tu faz para um lance, aí o lance sobe, você vai ter que reajustar para Isso, o próximo lance. é, Loucura. assim, é fantástico, assim, mas eu tinha uma calculadora que calculava até imposto de renda, sempre à vista, né? Daí fazia também essa parte, né? Mas realmente, a calculadora não tem, a de vocês é ótima, assim, porque qualquer dado que eu queira mudar, eu pego o PDF, recalculo ali em menos de 30 segundos, eu já tenho um novo cálculo. E isso ajuda porque a gente tem também uma tabela de lances que se o lance vai subindo e eu estipulei lá que eu quero no mínimo 30%, eu sei até quanto eu posso dar de lance. Daí, se passar e a pessoa, outras quiserem continuar, eu fico assistindo, mas eu preservo o que eu quero ganhar quero ter de resultado. Para esse caso, então, o lance foi 473 mil para vender rápido, que a gente sempre fala vender rápido é abaixo do valor de mercado, né? Estando em boas condições do imóvel, e está tendo bastante procura já, pelo que a Andressa me falou ontem. O preço de venda 850 mil, vai ser mais que isso, mas considerando 850 mil na calculadora, para 3 meses 64%, e jogando 12 meses 40%. E Descontado todos os impostos, considerando reforma, considerando desocupação, tudo. esse Lucro líquido, foi limpo. parcelado ou foi à vista? Esse foi parcelado, daí tem essa questão, quando é parcelado, daí o valor do lucro acaba subindo, né? Porque deu 25% de entrada e parcelado em 250 meses junto ao banco. Então, quanto antes vender, maior vai ser o lucro, né? Entendi. Então tem essa oportunidade aí de você não precisa ter todo o capital para começar no mercado de leilão de imóvel. A galera fala, o imóvel vale 800 mil, como você falou aí, 850 ou de repente mais. E o cara tem pouco dinheiro ali. Às vezes ele tem 200 mil, 300 mil, aí ele nem olha esse imóvel, fala, esse imóvel não é para mim. Ele já se auto-exclui da oportunidade, porque ele não sabe, às vezes, que ele pode financiar, que ele pode parcelar, que nem todo leilão você é obrigado a pagar à vista. Então, você vai comprar um imóvel de 850 mil por 470, como você arrematou aí, e vai dar apenas aí 25% de entrada, né? Um quarto aí do valor de imóvel. Então, com 200 mil, você já pode iniciar a sua operação. Nesse caso, com 200 mil, você pode olhar um imóvel de valor de venda de 800, 900 mil reais. Então, o financiamento, sendo bem aplicado, ele amplia demais a sua possibilidade de lucrar. Você pode pegar mais imóveis, você não fica restrito ali só a imóvel de 200 mil, você pode pegar imóvel de 800, 900 mil de valor de mercado. A gente fez uma arrematação recente, que é até a arrematação histórica, né? O imóvel está avaliado em cerca de 2 milhões de reais, a gente arrematou por 950 mil e deu apenas um centavo Existe, de entrada. isso existe. Parece mentira, mas é verdade. A gente fez com um mentorado nosso e ele pegou esse documento, né, o boleto de 1 centavo e colocou numa placa e pendurou na parede, que foi histórico para ele aí. Então, a gente fez essa arrematação com ele, financiado. Poucas pessoas conhecem o poder do financiamento. Eu acho que falta, né, na verdade, instrução básica nas escolas, né, matemática financeira, empreendimento, coisas básicas que deveriam ter no ensino básico, mas não tem. E a pessoa ela é alimentada sempre com a informação de que o financiamento é ruim. Fuja de financiamento,
pague sempre à vista. Isso tem uma lógica, até um certo momento, né? Em alguns casos, um financiamento é uma dívida boa, para você pegar o dinheiro do banco, fazer o seu investimento e lucrar com isso. Porque você sabe que o investimento que você vai fazer, os juros, o retorno que ele te dá é muito maior do que a taxa de juros que você passa para o banco. As grandes empresas fazem isso, então a gente não criou nada de novo. Aí a gente só divulgou algo que era pouco explorado aí no mercado de leilão de imóvel. Então, você fez aí uma arrematação que te deu, em pouco tempo, mais de 40% de lucro, não foi? É, exato. E aí ainda colocando na balança, dividido em quatro, né? Ou por dois, se for o casal, porque a entrada foi dividido por quatro, ou seja, 50% para cada um, e as parcelas são 3.000, pagando 750 cada um, ou 1.500 o casal, por um Então, tempo até a venda. Então, se for, colocar isso na balança, a cotização foi bem-vinda porque eu posso ter não só um, eu posso ter mais de um, né? Dependendo de quanto eu quero investir por mês. exatamente. Aí ajuda a diversificar o investimento, né? Você tem um capital ali, 200 mil. Em vez de você colocar 200 mil reais num único imóvel, colocou ali todos os seus ovos numa única cesta Exatamente. e fica parado ali, dependendo do resultado, você aloca em 3, 4 imóveis com mais parceiros, né? Faz parceria aí, pode ser parente, amigos, né? Faz essa parceria para arrematar em conjunto. É uma alternativa que às vezes as pessoas não conhecem, não sabem que é possível você comprar um imóvel leilão com outras pessoas ali junto. Não é obrigatório que você compre você sozinho. Você pode comprar com participação de outras pessoas. É tudo formalizado, né? Você pode, antes, previamente, entrar em contato com o leiloeiro, informar ali as pessoas que irão participar da arrematação, qual o percentual de cada uma, para sair o auto de arrematação já no nome de cada um, com percentual, e o registro também, algo totalmente seguro. Então, são possibilidades que quem está de fora não vê e não conhece, então se exclui do mercado aí, que tem várias possibilidades, não precisa ter muito capital para começar. Então, eu acho que é um mercado altamente seguro e lucrativo. Dessas duas arrematações que você fez e já conversou aqui com a gente, teve alguma dificuldade, algum problema ali mais difícil de superar, que fugiu do normal? Não, tudo dentro do que a gente estava calculando. Só esse primeiro que a gente está, como pegou o recesso agora, tanto do judiciário quanto aí é um pouco mais. Tem que esperar essa data. Todo mundo não está pensando no dinheiro, em quanto dinheiro quer ganhar ou perder, está pensando em fazer festa, né? Então, o judiciário aí, a gente tem que respeitar esse recesso dessa primeira casa, principalmente porque daí a gente desocupando já vai, eu vou estar aqui daí já para conduzir reforma e outras coisas, até colocar à venda. É até um curso de corretor de imóveis que eu fiz, tenho Cresce hoje, ajuda também porque eu tenho uma boa rede de contato de pessoas. Já trabalhei no mercado imobiliário também, já tenho uma boa rede de contatos. Então, antes mesmo de vender, eu já mandei para avaliação. Então, a gente só está esperando desocupar para botar a mão na massa lá para pôr para vender. E, É legal, né? e dessa extrajudicial que eu estava comentando agora por último, que é em Mogi das Cruzes, Andresa também fez a maior parte do trabalho, né? Como falei, o presente já chegou praticamente pronto na mão, só foi agradecer ao Papai Noel, né? Literalmente, e começar a desenrolar. Já está sendo desenrolado. Era uma pessoa que estava, um inquilino, na verdade, já estava alugado e ele tinha já consciência do leilão. E pelo que a Andresa contou, quando a gente conversou e até na live, ele já tinha consciência que ele tinha que sair, pagou 2 meses de aluguel para ela, né, que estava lá. Fantástico, né? Então, A galera que uma acha, pessoa. não, o cara que tá lá teu inimigo, ele vai te dar um tiro na hora que chegar lá, vai destruir o imóvel. Tá aí, pessoa honesta, pagou aluguel, as pessoas cumprem o seu compromisso. Então, assim, a galera fica muito assustada achando que o cara que tá lá é o inimigo. Nada disso, galera. Pagou 2 meses de aluguel aí enquanto estava usando o imóvel depois da arrematação, né? Sim. Fantástico, né? E ele sabia já como, não que a pessoa tem que ser, mas é uma pessoa consciente, a profissão dele é advogado, então ele estava acompanhando o processo e sabia que ele teria que desocupar. E ela e o marido chegaram todos preocupados, com 1.001 argumentos, não sabendo que ele já sabia de tudo que ia acontecer e já ia desocupar. Então foi uma grata surpresa. E a casa hoje ela já está alguns
alguns pequenos reparos já está sendo feito, já está tendo visita, porque a Andresa também é corretora, então já colocou a placa, assim que ela entrou no imóvel, já antes mesmo de fazer a pintura, já colocou a placa, já começou a ter Pô, esse ligação de grupo aí tá bom pessoas demais, né? Cheio de interessadas. corretores. E, e assim, ela é uma pessoa bem agilizada, bem tá com garra, tá com força para a coisa acontecer também. Então isso também é importante, como você mesmo falou, não adianta só fazer o curso e ficar esperando só na teoria, né? Uma guria boa, guerreira, o esposo também bem agilizados os dois. E já está em reforma, já teve visita, já teve proposta até de permuta, ela me falou ontem. Então, tá, o mercado é uma casa boa, ela já tinha visto isso antes de entrar no leilão, então, bem localizada, que a gente sabe que hoje o Brasil, né, todo mundo fala que não tem espaço para o leilão ou para quem quer comprar, mas acho que tem, quem quer morar, procura. E assim, você vendendo abaixo do valor do mercado, como é o caso dessa, cara, vai ter mais procura também, independente seja sem Minha Casa Minha Vida, seja uma casa de médio padrão como essa de 800 mil, 500 mil, também sai muito casas nesses valores, que é o valor do que a pessoa hoje consegue financiar, né? Assim como bem como tem, a gente investiga, né, casas, lugares em que também eu não vou comprar uma casa que tem baixa liquidez, né? Tudo isso é feito, a gente faz o dever de casa e sabe que tem que fazer essas procuras antes de investir o dinheiro também. Então, nesse caso, está sendo bastante procurado, porque é bem localizada, é uma casa de rua, mas assim, eu acho que em pouco tempo a gente, imagino que uns 3, 4 meses a gente já está girando o dinheiro no próximo investimento. Estou bem otimista. Show de bola. A gente fica feliz aí em ver o resultado, né, de vocês, de mentorados. Você falou num ponto muito importante aí que poucas pessoas dão atenção, né? A galera normalmente foca na lucratividade. Ah, quanto é o lucro? Mas mais importante do que a lucratividade é a liquidez. Eu sempre falo isso. Não adianta nada fazer um cálculo ali do imóvel, vou lucrar mais 50%. Tá, mas você está se enganando achando que de repente vai vender o imóvel rápido. É um imóvel que não tem liquidez. Então tem que buscar imóveis que tenham liquidez. O que é liquidez? É a capacidade, né, do ativo, né, se transformar ali em dinheiro. Você vender o imóvel rapidamente. Então, a gente fala, né? Tem que avaliar a liquidez do imóvel. Tem imóveis que você pode vender barato que for, que não tem liquidez, vai demorar a vender, ou de repente nem vai vender. Então, muito importante avaliar a localização do imóvel. O imóvel tem demanda, ele sai rápido. Você corretor de imóvel, a Andresa também corretor de imóvel, entendem muito isso, conhece, né? Porque isso aí é ensinado também para quem faz aí para obter o CRES. Liquidez é a alma do negócio. Se o imóvel não tem liquidez, você pode até vender rápido, mas você vai ter que baixar demais esse preço e comprometendo aí a sua lucratividade. Então, parabéns aí por esses dois resultados. Mas faltou mais uma arrematação, uma terceira, e você ainda falou que vai contar das arrematações anteriores, quando você fez sozinha aí, para fazer um comparativo, né? Falando só um pouco da questão da parceria, também nos 3 imóveis, a gente também faz investigação do mercado, né? Conversa com a imobiliária do local, dos corretores que estão mais acostumados àquela região, queiram ou não, eles estão vendo isso no dia a dia. Eu não faço isso diariamente, é eventual, né? Então, a experiência de quem está no mercado da corretagem também, a gente conta muito com isso até antes mesmo de arrematar, né? É importante falar isso aqui para quem está vendo pela primeira vez, que não é só depois que vende, que a gente vai pesquisar qual que é o melhor lugar Tem que para ser antes, fechar, né? para vender. Tem que ser Leilão você sempre ganha antes, antes. né? Sempre antes. É assim, uma das primeiras coisas que a gente faz quando pega uma potencial oportunidade é conversar com as pessoas que estão no local vendendo para ver se realmente aquele imóvel tem liquidez. Então, isso os corretores são assim muito importantes, da região principalmente, né? Porque eu posso estar aqui no sul, como eu posso estar lá no Nordeste, conversando com pessoas que estão acostumadas a ver o mercado, como é que está desenrolando, como é que está acontecendo o mercado, né? Então, por isso que é bom hoje o digital, porque a gente pode estar. Eu sei que na comunidade tem pessoas do Japão, dos Estados Unidos, que estão arrematando aqui no Brasil, né? Então, essa globalização de informação e de pessoas que trabalham é muito importante. Hoje, o interrelacionamento das pessoas é muito, muito importante. Então,
do leilão judicial, como eu falei, vieram os dois, né? Esse é o último da comunidade que eu entrei, foram dois ao mesmo tempo agora, há um mês atrás. É um judicial, foi bem curioso, até porque é um assunto que eu também me interesso e quero aprender mais sobre. Apesar de ser judicial, outra coisa que a gente tem que salientar, né, Pierre, as pessoas que não têm dinheiro, estão negativadas, também podem fazer arrematações, que são essas judiciais, né, que não se analisa o crédito do proponente no arremate. Ele vai dar, ó, nesse caso foi um lance de 30% e 12 parcelas no valor de 475 mil. Também cotizado, meio a meio. A gente pagou a primeira, vai estar pagando a primeira parcela agora no meio do mês. Mas uma pessoa que também não tem crédito também pode estar habilitada a fazer esse tipo de arrematação, né? É legal, Então, né? Porque isso no judicial, no extrajudicial, quando é financiamento, o banco faz essa análise de crédito e se o cara tiver negativado, não aprova. Mas quando é leilão judicial envolvendo justiça, não tem análise nenhuma de crédito, mesmo negativado, você pode parcelar. O imóvel ele é hipotecado, né? Ele é dado hipoteca, ele fica como garantia aí para esse pagamento. Então, a justiça não faz qualquer análise de renda. Então, é fantástico, né? Tem gente que é negativado ou até aquele cara que não é negativado, mas tem dificuldade de comprovar renda. Por exemplo, tem mentorado nosso, o Wellington, que mora no Japão. O contra-cheque dele lá é todo em japonês, não consegue apresentar aqui, tem que apresentar para tradutor juramentado, uma burocracia danada. Aí ele já focou nos leilões judiciais para não ter que comprovar renda e fazer tudo aí através do parcelamento, né? funciona perfeitamente. Então, esse também, o lance foi 475 mil, um mês, eu vou colocar 3 meses aqui 100% e 12 meses 70%, pensando numa venda de 950 mil. 950 mil comprou por 450? 470, mais ou 470, menos. Mais ou menos metade do valor com da venda, né? Sim. 30% de entrada, né? E o restante aí Isso, e parcelado em 12 30 vezes. vezes. 12 vezes esse 12 vezes, caso né? É. judicial. Pô, muito bom. É, Aí deu mais de 50% de rentabilidade, né? sim. E assim, não foi um leilão comum. A gente fala em leilão de direitos, porque é herança essa Nossa. casa. Existe uma demanda entre os irmãos. E aí foi feita uma proposta condicionada, um valor, justamente porque eram os direitos, né? Até você depois pode explicar, você que tem mais conhecimento que eu aí, e mais expertise, né? A gente, quando do lance, era os direitos do imóvel e não o imóvel. Daí foi feita uma proposta condicionada, que é chamada ao juiz, passa pelo leiloeiro que conduz ao juiz, dizendo que nós queríamos comprar a casa e não os direitos, né? Todo esse trâmite de bastidores a Andressa fez também, e o juiz aceitou a proposta 2, 3 meses depois de dado o lance, para vir desembaraçado, vir no nome já de quem está comprando, porque os direitos daí você vai Direito, dividir isso entre todos os herdeiros, né? Então, direito na hora de apresentar a carta de arrematação a registro, o registrador provavelmente ia dar pendência ali, porque tem o princípio da continuidade, tem uma série de princípios envolvidos aí. Normalmente ele ia dar uma pendência e ia ter dificuldade em registrar, ou talvez nem conseguisse registrar a propriedade. Então você teve uma sacada que o cara de fora, o cara comum, nem sabe, ou às vezes ele entra ali achando que está rematando a propriedade e depois, lá na frente, vai descobrir o problema. Por isso o conhecimento é liberto, né? O conhecimento te coloca em vantagem em relação aos demais. Você esperou ali o evento, fez a proposta na condição de os juízes pedir a carta de arrematação dizendo que será arrematada a propriedade plena para não dar pendência no cartório lá de registro de imóvel. Então, válida, a proposta válida, o juiz aceitou, não teve nenhum embargo nem nada, segue o jogo, o registrador vai cumprir, não vai dar pendência, o juiz vai determinar, né? Não vai ser ali motivo de pendência, pode até dar pendência, mas na sequência, se o juiz já aceitou, ele vai determinar aqui que registre. E tá aí, lance único, né? Porque ninguém deu lance, vocês fizeram a proposta depois que aconteceu o leilão e conseguiram fazer a arrematação aí. Então, é estratégia alinhada a conhecimento. Quem está sempre reclamando da concorrência é o cara que está acomodado.
que é o cara da média. O cara da média não se esforça, não busca conhecimento, e o resultado dele vai ser na média. Esse é o cara que vai estar sempre incomodado com a concorrência. Quem busca conhecimento, quem se destaca, vai estar sempre acima da média e não vai se preocupar com a concorrência. A concorrência, para quem está lá em cima, é menor, né? Para quem está aqui embaixo, é muita gente, a concorrência é maior. Então, o conhecimento é sempre a chave do sucesso. Então, parabéns aí. É sensacional. 3 arrematações aí num curto período de tempo. É fantástico, né? Agora, tu falou que ia comentar um pouquinho das arrematações que você fez aí sozinha, né? Então, eu aprendi, não é aquela história, sempre tirar o aprendizado, né? Era um leilão de dívida de condomínio, aqui na cidade mesmo, num lugar bem, para quem conhece, bem perto do Parque Barigui, um apartamento, alta densidade populacional, super bem procurado. Apesar de ser um apartamento sem vaga, tem uma faculdade perto, 2 faculdades, na verdade. Então, a escolha do imóvel também, a gente tem que considerar isso, né? Se tem, o que tem perto, né? Quais são os equipamentos, né? Farmácias, seja o que for, que abasteçam aquele imóvel ali com todos os principais serviços. A gente tem que ver isso também, para ter uma boa liquidez, né? Tudo isso é analisado também. Eu acabei fazendo a parte teórica, fiz bem feito. Mas, também conversei com o síndico e o rapaz lá, o prefeito do prédio, são 2 prédios com 240 apartamentos, e ele falou, não, ele tá desocupado. Eu sabia todo o histórico de quem eram os ocupantes, né? Mas já estava desocupado, então não me até informei o juiz depois que estava desocupado, depois do arremate, mas o que pegou bastante, e por isso que eu corri atrás, até foi uma decisão, digo de novo, acertada, de estar com a Smart hoje, foi a parte judicial. Eu fiz uma análise muito ruim, muito, muito ruim mesmo. Tanto que eu demorei para registrar 1 ano e 8 meses. E acabei vendendo com um contrato de gaveta, com um pouco menos, 1 ano e 5 meses, mais ou menos eu fiz um contrato e vendi, acabei reformando e tudo. E por quê essa análise? Assim, só para explicar, né? Porque a gente tem que aprender também com os erros, né? Era um imóvel que estava no nome dos avós, assim, tinha essa questão de, como a história do leilão de direito, os direitos estavam ali, né? Tinha herança e estava no nome dos avós ainda. Quem estava sendo perante o condomínio eram os netos. E toda essa parte de partilha, averbar a partilha na matrícula, eu tive que fazer depois do arremate, né? Não, Isso não vi isso qual antes. estado? Exatamente, Em, pós-arrematação. em A qual estado estava esse partilha. imóvel? Aqui no Paraná, Ah, tá. Curitiba. Porque depende muito nesse contexto aí, né, do entendimento de aquisição originária, né? O que é aquisição originária? Tem estado que considera que a arrematação é aquisição originária. Aí rompe o vínculo com o proprietário registrado anterior. Aí não teria esse problema de ter que registrar o formal de partilha para transmitir a propriedade ali dos avós para os filhos, dos filhos para os netos, né? Agora, tem estado que entende que a arrematação não é aquisição originária, como São Paulo, que entende que não é aquisição ordinária, é aquisição derivada. Aí você vai ter que cumprir todo esse trâmite burocrático, comprovando a cadeia dominial do titular que está na matrícula, passando para o seu herdeiro, passando para outro cara, até chegar em você. E isso tudo é burocrático, né? Dá trabalho e tem custo. Então, envolve o conceito da aquisição ordinária que a gente trabalha sempre lá na mentoria, né? Exato. Eu até tentei porque falava que vinha livre de ônus, né, com o 130 do CTN, o 130 Você tem. 130 e 900 Isso. exatamente. Até tentei argumentar com a juíza, peguei um advogado, né, para peticionar, porque eu não poderia peticionar, porque eu não sou advogado, mas não, tanto a juíza quanto o registrador não aceitaram. E daí, nesse ínterim, eu tive que também fazer a baixa de IPTU, que tinha lá, assumir a partir do ITBI, que eu paguei o IPTU, mas tive que dar baixa também em penhora de arresto, que é junto à prefeitura da cidade, que é relativo ao IPTU, e daí por isso que atrasou um pouco. Mas mesmo assim, eu tive pequeno lucro, assim, uns 15, 20 mil reais, mas o que foi mais trabalhoso em tudo Valeu isso foi pelo aprendizado, né? valeu bastante. Por isso que veio
a decisão de fazer o curso com vocês também, para eu estar preparada, e eu senti bastante diferença. Por exemplo, no primeira arrematação, o Wellington é advogado, né, ali de Jacareí, então, não, isso aí a gente resolve desse jeito. Tanto que a gente teve cobrança no valor de arrematação, a prefeitura entendeu que não viu que era arrematação, não entendeu e queria cobrar o valor renal. Então tinha um valor de quase 12 mil reais a mais de ITBI. Aí já peticionou, antes da gente pagar, já tinha tempo, como ainda está ocupado, já peticionou junto ao Judiciário do Paraná para reduzir o valor de ITBI e considerar o valor da arrematação. Hoje a gente já sabe que o STJ, o superior lá, que é o STJ, né, já tem os entendimentos de que valor da arrematação sobrepõe o valor venal do imóvel. Então, reduz o valor de TBI. E assim vai. Então, todo esse suporte que está por trás, trabalhando sozinho, você não tem. Né? Isso não tem preço. Cada pequeno conhecimento desse tem um retorno financeiro, né? Você economizou 12 mil reais no ITBI. Uma pessoa que não tem o conhecimento talvez pagasse lá no valor errado, nem sabe dessa possibilidade. Se você tivesse conhecimento aí da aquisição originária, o entendimento do tribunal aí do seu estado, você não participaria do leilão. Nós arrematamos o imóvel idêntico, a mesma situação da sua no Rio de Janeiro. Era lá a questão de extinção de condomínio, né? Briga entre herdeiros, não tinha formal de partilha registrado nem nada. Uma confusão danada, não teve nem participantes. Porque a galera vê aquela confusão e fala, estou fora. Só que a gente sabe que no Rio de Janeiro o entendimento é que a arrematação é aquisição originária. Então a gente arrematou, levou a carta a registro, o registrador deu a pendência, a gente já sabia que ia dar a pendência, a gente voltou lá no juiz do processo, falou, pô, juiz, o registrador deu pendência aqui, mas é aquisição originária, então determine que seja feito o registro. Aí o juiz deu uma canetada e resolveu todos os problemas. Então é o conhecimento, né? O diferencial é sempre isso, o conhecimento. Quanto mais conhecimento tem, mais oportunidades irão aparecer para você. Não é sorte, né? É trabalho, é esforço, é dedicação. Porque você vai ter um conhecimento a mais, você vai ter mais opção de participar de leilões que o cara normal não entraria. Porque ele é tanto rolo que ele não entende como vai resolver aquilo. E você que já tem um conhecimento sabe o caminho para resolver aquilo. Ou sabe que não dá para resolver. Aí já fica de fora. Então vai te livrar de problemas e te colocar em oportunidades. São 7h58. Tem uma... Edna Antonelli pediu para participar ao vivo aqui. Vou chamar para ver se ela aceita. Para a gente finalizar aqui com uma pergunta dela. Quando der 8h04, a live encerra, que a gente está com uma limitação de 1 hora de live, né? Então, vê aí se a Edna entra para finalizar com uma pergunta, né? Já chamei aqui. Então, como eu falei, né? Como o Renan botou aí, né? A sorte acompanha os audazes, né? Quem realmente se coloca ali no campo de batalha vai colher os frutos. Você só ganha na Mega Sena se você jogar, né? Se você não jogar, você não ganha. Então, você tem que estar ali participando do jogo, na disputa, né? Disputando com a galera, buscando conhecimento. A gente não sabe tudo, a gente realmente, o começo é difícil, a gente tem que, no começo, se juntar a galera que está mais na frente, que tem mais conhecimento, e caminhar junto para ir pegando conhecimento. E depois, você que já juntou esse conhecimento, vai fazer o mesmo com outro camarada que está entrando lá, que não tem esse conhecimento todo. Então, é um ciclo aí que se renova, uma fila que anda. Quem tem pouco conhecimento hoje vai chegar aí ao final com muito conhecimento. Bom, chamei aqui a Edna, ela não entrou. Gostaria aqui de te agradecer, Ângela, pela exposição aqui do seu resultado, né, da sua vida. Achei sensacional. A gente sempre aprende demais aqui com a experiência de vocês. A gente não fazia esse tipo de live com mentorado, a gente só passava conhecimento nosso, mas a gente viu que é interessante também trazer mentorado aqui para comentar a sua experiência, seus erros e acertos. Como resolver o problema, o que errou, todo mundo erra. Não tem nenhuma arrematação que você faz ela 100%. Você dá um deslize ali que na próxima você vai corrigir. Mesmo que não tenha atrapalhado a lucratividade nem nada, pode ter atrapalhado o tempo, então você está sempre aprimorando. E essa análise de experiência de outras pessoas sempre é muito vantajosa. Então, agradeço demais aqui a sua participação e deixo aberto aqui para você fazer aí as suas considerações finais. Eu também agradeço a oportunidade, assim,
estou acostumada a falar em público, mas é a primeira vez que eu falo uma live, então a gente sempre aprende de novo, como eu falei no início, né? E agradeço a vocês três, ao Renan, ao Pedro e a você, Pierre, eternamente grata. Acho que fizeram bastante diferença, não só na minha vida, como todo mundo que está hoje na comunidade, e até assistindo as lives, que eu acho que muita gente se influencia a entrar nesse mercado. Eu fui influenciada vendo as lives e YouTube, no Instagram e no YouTube, para aderir a esse curso. Eu acho que muita gente escolhe esse mercado também com esses cursos gratuitos que vocês fazem, live no YouTube, que é tudo hoje na internet, né? A gente só tem que saber escolher o caminho a seguir, né? A gente tem muita ferramenta hoje para aprender. E, assim, a todas as pessoas que estão aí, de alguma forma, contribuindo, né, com todo mundo, tem os mais ativos, os mais teóricos, os que estão lá sempre para responder as perguntas. Eu acho que tudo isso agrega, né? Só tenho a agradecer. A minha palavra é gratidão mesmo. Valeu demais, Ângela. Obrigado aí. Tenha um excelente dia e bom dia aí para todos da família Smart. Vamos começar 2023 aí com tudo, muita oportunidade aí. Não caiam nessa de que o mercado está muito concorrido, que não tem as opções nem nada. Sempre vai ter esse papo de que está concorrido, está saturado, o tempo todo. 20 anos atrás o papo era o mesmo. Então, para quem trabalha, se dedica, busca conhecimento, está motivado, vai conseguir resultados. O resultado é para quem está correndo atrás e se diferenciando da média. Então, obrigado demais. Fique com Deus. Tenha um ótimo dia aí, uma ótima semana.